Olá, graça e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje eu vou trazer uma palavra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 24, que diz assim: E ouviu Deus o gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esse texto, ele que eu quero abordar hoje, trazendo para você a palavra de Deus, é que Deus, ele está vendo o que está acontecendo com a minha vida e com a tua vida. E neste livro fala de uma história muito impactante. Fala que Levi se casou com a filha de Levi e teve um filho formoso e cuidou daquele menino por 3 meses. Mas, porém, passando esses períodos dos 3 meses, ele não pôde mais esconder o menino, porque o menino começou a chorar, começou a se desenvolver e não tinha como esconder mais. A sua mãe pegou uma arca de jucais, betumou, colocou à beira do rio, né? E ali a sua irmã passou a observar, né, o que acontecia com aquele menino. Mas o que foi que levou ela a tomar esta atitude, né, que levou ela a se desfazer do seu filho? Nós temos que ler um pouco antes o livro de Êxodo, lá no capítulo 1. Nós vamos entender toda a história que aquele povo que estava ali no Egito sofrendo 400 e poucos anos, a 450, tinha sido levado ali através de quem? De José. De José, ali habitou Jacó, né? Que José se tornou governador através do que aconteceu da história, todos aqui já conhecem, né? José foi vendido pelos seus irmãos, ficou habitando no Egito, passou-se o tempo lá, né? Seus irmãos inventaram uma história ao seu pai que o seu irmão tinha morrido, porém e surgiu um novo faraó ali no cenário, né? Um novo homem que foi levantado ali, o título é faraó, e ele provavelmente não sabia quem era José e nem quem era o povo hebreu que habitava ali, como é que se diz? Na terra lá dos egípcios. Porém, aquele faraó um pouco cruel, junto com os seus soldados, né, cavaleiros lá do faraó, eles tiveram a ideia de matar as crianças. Por quê? Ali havia uma grande... o povo tinha crescido em número e se multiplicado. Porém, ele cortou a ração, a comida daquele povo, para que ele assim perdesse a sua força, mas ele não teve êxito com isso, porque quanto mais ele maltratava aquele povo, mais aquele povo era chicoteado, a comida era diminuída, aquele povo crescia mais, aquele povo se multiplicava. Assim é na minha e na tua vida. Deus, pode ser que você esteja passando por um momento difícil na tua vida, um momento que você não está entendendo, né? Você está ali sofrendo há tanto tempo, mas eu quero te dizer que Deus está vendo a tua aflição, o teu sofrimento e vai mudar. Vai mudar a tua situação, vai mudar a tua história, porque Ele é Deus. E veja que Faraó, por não estar satisfeito, ele agora pega, faz o quê? Vamos matar todas as crianças do sexo masculino, para que este povo não venha crescer. Mas, porém, como diz o decorrer da história, ele preparando tudo aquilo, aquele pensamento maligno de fazer o mal àquele povo, o que aconteceu? Ele separa duas parteiras por nome Zilpa e Puã, mas porém, quando ela
fica inteirada do assunto, ela não faz aquilo que Faraó pediu a ela. Por quê? Ela temia a Deus. E o que foi que ela fez? Poupou a vida das crianças que ali chegava. E quando chegou uma determinada hora que foram indagar ela, perguntar por quê, o que estava acontecendo, que não se tinha chegado mais criança ali, aí as parteiras disseram não, porque as hebreias são mulheres espertas, não são igual as mulheres egípcias, que são fracas, elas vão e seguram as suas crianças, né? Eu quero deixar a paz do Senhor para o meu evangelista Eronildo, que está aqui conosco, né, acompanhando a live, e desde já, que Deus assim abençoe a tua vida, né, em nome de Jesus e de sua família. Entrou também, né, outra pessoa que está aqui comigo, Luzinete, que Deus assim abençoe a irmã Luzinete, em nome de Jesus. Então, Deus, ele está vendo a situação. Veja que ele, lá no capítulo de Êxodo 24, ele disse, olha, eu tenho visto a aflição e o gemido do meu povo, e pela aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, ele estava vendo e estava preparando algo para que aquele povo viesse sair daquele sofrimento, né? Viesse sair e fosse abençoado. Muitas vezes aí você está numa situação difícil, né? Se estreita de todos os lados e não sabemos o que vamos fazer. Mas Deus é fiel para nos abençoar. Ele vai agir ao meu e ao teu favor. Basta você confiar, basta você crer, basta você depositar a sua fé no Senhor, porque Ele está agindo ao meu e ao teu favor. E o que foi que aconteceu ali? Aquele menino, ele foi deixado à beira do rio. E o que aconteceu? A filha de Faraó, que iria se banhar ali no rio, escutou, junto com as suas donzelas, o menino chorando, o menino, né, se esguelando. Mas, porém, ela acolheu aquele menino. Ela levou para dentro do palácio real, lá dentro do Egito, para tomar conta daquele menino. Eu quero dizer, Deus está provendo algo na minha e na tua vida. A mãe teve que se desfazer do seu filho. A mãe teve que abandonar o seu filho. Mas Deus é aquele que provê algo na minha e na tua vida. Esse sofrimento vai ter um fim, em nome de Jesus. Veja que a filha de Faraó leva o menino, cria o menino, e a irmã do menino, o que me chama a atenção, estava observando o que estava acontecendo. Ela vai e escuta a filha de Faraó dizendo que queria que trouxesse uma das hebreias para que tomasse conta do seu menino. E quem entra em cena? A sua mãe. A irmã do menino diz, olha, eu conheço alguém. Veja, Deus estava provendo e trouxe de volta o menino ao seu lugar materno, paterno, que era a sua mãe. Deus, ele sabe o que está fazendo. Possa ser que você esteja sofrendo por um momento, mas esse sofrimento vai ter um fim. O povo estava sofrendo 400 anos ali, ou 450. Mas veja que Deus é fiel para prover algo sempre nas nossas vidas. Trouxe a mãe ficou agora com seu filho, criando lá dentro do palácio real do Faraó. E agora, a filha de Faraó providencia uma quantia, um dinheiro, porque estava o quê? Tomando conta do menino. Tomando conta do seu próprio filho. Veja como Deus é fiel.
E o que acontece? Este menino, ele cresce lá dentro do palácio real. Ele é instruído lá, ensinado dentro do Egito. Mas Deus estava preparando algo de maior para este menino. Quem era este menino? Por nome, eu vou revelar o nome desse menino. Alguns já conhecem, alguns já sabem quem é. Para libertar o povo que estava o quê? Sofrendo na mão de alguém que era cruel. Mas, porém, Deus estava providenciando uma saída, uma nova caminhada para aquele povo, uma caminhada de alegria. Não era mais de sofrimento, mas, porém, dependia de um homem, né? Por nome Moisés. A Bíblia diz que Deus estava preparando algo para Moisés. Moisés agora, numa certa feita de manhã, se levanta e vai ver no seu povo, vai dar uma olhada e vê que eles estão sofrendo, estão sendo chicoteados, estão sendo maltratados. E ele não suporta ver aquilo. E ele agora pega, vai defender. Por quê? Era o seu povo. Era alguém do seu sangue, da sua linhagem. E ele não suportou ver aquilo. E a Bíblia diz que ele pega uma pedra e assassina o egípcio, ou mata, como está escrito na palavra do Senhor. E então passa-se aquele dia e vem o dia seguinte. E ele encontra agora dois hebreus discutindo pelo mesmo assunto. E ele vai lá falar. E um dos hebreus, por acaso, Deus te constituiu juiz. Vai fazer igual fizesse no outro dia aqui, que matasse um egípcio. Porém, agora Moisés fica com medo. Moisés fica meio triste com aquela situação. E Moisés agora foge, vai embora, não entendendo que Deus tinha um chamado na vida dele, entendendo que Deus tinha escolhido ele para libertar aquele povo, para tirar aquele povo dali. Porém, Moisés agora vai embora. Então, quem sabe, traumatizado com a situação, com aquilo que estava acontecendo. Mas, porém, Deus sabe tratar com os seus filhos. Porém, Moisés vai-se embora do Egito. Deixa lá aquela situação porque ele ficou com medo que Faraó, porventura, descobrisse o que tinha acontecido e ele seria morto. Mas, porém, eu quero te dizer, Deus está no controle de tudo. Está no controle da tua situação, está no controle da tua vida. Nada foge daquilo que Deus determinou para a minha vida e a tua vida. Porque Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. E o que aconteceu? Ele fica agora errôneo, vivendo no deserto. Mas, porém, Deus faz uma chamada a ele, quando agora ele vai habitar em Midian, casa-se por lá, tem 2 filhos, e quando ele está apacentando as ovelhas de Jetro, lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, uma sarça fala com ele, um anjo em forma de teofania, começa a dizer, e ele fica com medo. Por quê? Ele temeu virar até o seu rosto, mas porém, o anjo fala com ele que ele tire a chinela dos seus pés ou a alparca, porque o lugar que ele estava era santo. E agora, Deus faz uma promessa a ele, para que ele agora vá libertar o povo lá no Egito. E disse que era com ele, porém ele estava com medo. Porém Deus estava dizendo que estava com ele, que estava sobre a vida dele. Às vezes é assim na minha e na tua vida. Deus está falando que é comigo. Deus está falando que é contigo, que está sobre a tua vida.
que você não precisa temer, que você não precisa ter medo, que você só precisa confiar nele, porque ele vai agir ao teu favor. E veja o que Deus faz e fala com ele. Olha, Moisés, eu vou mostrar que sou contigo. Bota a tua mão sobre a tua túnica. Tira. Ele olha e está leproso. Ele bota novamente, tira, e ele está limpo novamente. O que estás aí na mão é um cajado. Lança. E ele lançou. E o que aconteceu? Tornou-se em uma serpente. Pega novamente o cajado. E o cajado volta ao normal. Deus estava mostrando que estava com ele. Deus estava investindo e mostrando o seu poder e que ele tem toda a autoridade. Porém, Moisés, temeroso, disse: olha, Deus, eu sou homem pesado de língua. Manda meu irmão Arão. E Deus disse: não, Moisés, é tu que eu quero para essa situação. É você que eu quero nesta obra. E ele, porém, diz o quê? Não, manda meu irmão Arão. E a Bíblia diz que isso irritou o Senhor. Por quê? Deus estava falando que era com ele. Deus estava mostrando que tinha o poder e estava dando poder e autoridade para que ele executasse e fizesse. Porém, ele estava temeroso. Por quê? Estava traumatizado com a situação que aconteceu no passado. Mas o que eu quero dizer a você aqui mais uma vez, Deus, ele é especialista em tratar com aquilo que nós estamos passando. Se você está passando pelo problema espiritual ou psicológico, né? Está abalado emocionalmente, no coração, na alma, eu quero dizer a você, Deus, ele tem poder para operar na tua vida. Basta você confiar nele. Não tem trauma, não tem nada. Aleluias. Deus, ele é especialista em te perdoar e sarar a ferida que foi abrindo dentro do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se Deus te escolheu para uma determinada coisa, você tem que ir até o fim. Não adianta desistir. Não adianta dizer que é outro. Ah, não era para mim. Mas Deus está dizendo nesta tarde, nesta hora, que é você. Foi você que Deus escolheu. É você que Deus escolheu para fazer a diferença. Você é escolhido de Deus. Então não adianta fugir. Aí Deus pega e diz: olha, eu quero tu na frente desta obra. Porém, teu irmão vai contigo. O que eu quero trazer aqui? Tu estás na frente desta obra, mas o teu irmão está contigo para te auxiliar ali na obra. Né? Você vai na frente como porta-voz meu. Você vai ser como representante meu lá no Egito e vai dizer para Faraó que liberte o meu povo. Mas eu vou dizer o que lá? Aí você vai dizer assim: o eu sou, o que eu sou, me enviou. Este foi o nome que Deus se identificou para o seu povo lá no Egito. O eu sou, o que sou, foi o que me enviou. Liberte o meu povo. Este foi mais um dos nomes que Deus se apresentou para os seus. O eu sou, o que eu sou, me enviou. Chegou lá, no Egito. Foi lá, falou com o Faraó. Veja a autoridade e a confiança que Deus estava com ele. Nada aconteceu com Moisés. Moisés foi, mas porém, Faraó não queria libertar o seu povo. Mas eu quero te dizer, quando Deus ordena algo, na minha e na tua vida, cria uma situação, o inimigo pode se levantar de qualquer maneira, pode fazer o que quiser,
mas Deus te escolheu, está escolhido. Nada vai acontecer com a tua vida. Nós estamos guardados no Senhor. Nós estamos protegidos pelo Senhor. E acabou-se. Ponto final. E a Bíblia diz que agora Moisés fala com ele. Ele, porém, diz: olha, eu não vou liberar o povo. Tá certo. Vai agora Moisés e começa a executar os planos de Deus conforme Deus lhe tinha ordenado. Vai lá, pega o teu cajado e lança lá para ele. Se transformou numa serpente ou numa cobra. E os enganadores veio, os enganadores vieram e fizeram a mesma coisa. Só que Deus é soberano, poderoso. Ele sabe o que o teu inimigo está investindo contra a tua vida. Aí o que acontece? A serpente de Moisés, que era o cajado, vai lá e engole as cobras lá dos faraó. Pega de novo o cajado, a serpente se torna no cajado novamente. Vai libertar meu povo? Não. Tá certo. No outro dia, a água que era boa de beber se torna em sangue. Vai libertar meu povo? Não. Faraó não queria libertar o povo de jeito nenhum. Porém, os encantadores, os enganadores, foram lá e fizeram semelhantemente, não igual a Moisés, como Deus tinha se utilizado de Moisés. O inimigo tenta fazer similar ou igual a Deus, mas não consegue, porque Deus é Deus. Ninguém consegue imitar a Deus. Ninguém tem o poder que Deus tem. Deus é único. Acabou-se. Porém, vai lá, vai libertar? Não. E assim começam as pragas no Egito. São 10 pragas. Vai libertar meu povo? Não. Até que ele diz: olha, eu vou libertar o povo, mas não vou deixar aí o gado, nem a ovelha, nem isso, nem aquilo. Porém, Moisés não entra nesse acordo, porque o povo de Deus tinha constituído algo lá dentro, e só iria sair conforme aquilo que Deus tinha colocado no coração de Moisés. Porém, quando chega na praga dos primogênitos, Faraó não suporta. Morre todos os primogênitos lá, de ser humano até animal. Aí Faraó diz: leva esse povo daqui. Deixa aí tudo. Os animais, tudo que eles constituíram aqui, todos os seus bens, deixa eles ir embora. Ele pede para que leve tudo. E o povo de Deus vai embora. Mas, porém, quando ele dorme, que acorda no outro dia, já acorda com um pensamento diferente. E agora prepara os seus cavaleiros para ir atrás do povo de Deus. Já não basta o sofrimento que ele causou. 400 anos este povo sofrendo. 400 anos sendo chicoteado, sendo humilhado, comendo pepino, cebola e alho. Porém, Deus tinha algo de melhor para o seu povo. Mas diz a Bíblia que Deus endurece o coração de Faraó para que aquele povo não fosse liberto. Ninguém vai entender. Eu vou simplificar para que você possa entender, porque quando nós lemos, passamos a não entender como é que pode. Deus agora endurece o coração de Faraó para que o povo não vá embora. Como é que é isso? Fez. Mas por quê? Deus queria tratar com o seu